Bandeirantes denuncia. Agostinho Teixeira denuncia. É isso aí, Datena. Como nós dissemos aqui na abertura, aliás, a gente já vem destacando isso há algum tempo, há pelo menos um mês, o IPEM, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares aqui do Brasil, que é um órgão ligado ao Ministério da Pesquisa, da Ciência e Pesquisa, do ministro Paulo Pontes, já há pelo menos um mês foi dado o ultimato. Há um mês eles já vêm dizendo que tem um prazo definido, que ia acabar o dinheiro, ia acabar o recurso federal. E aí o que acontece é o seguinte: sem dinheiro não tem como você trazer os insumos, importar os insumos, a maioria deles, como você disse, vindo da China, para fabricar aqui no Brasil medicamentos que são utilizados, são essenciais, são indispensáveis para o diagnóstico e também para o tratamento do câncer. Só isso, câncer. E a gente vai repetir aqui o que nós dissemos no começo, Datena, porque muita gente com câncer e com outras doenças gravíssimas, muita gente ficou sem tratamento durante esse um ano e meio em que a pandemia do coronavírus foi a prioridade total, não no Brasil, mas no mundo, né? Forçosamente, essas pessoas não tiveram leitos para serem atendidas, para serem tratadas, e agora, aos poucos, esses leitos foram voltando para atender pessoas com outras doenças, em particular pacientes com câncer. E é o caso, por exemplo, Datena, da mãe do nosso ouvinte Cristiano Cabral Zaparotti, a mãe dele de 74 anos, dona Lídia, que descobriu um câncer raro, um câncer na coluna, e ela depende de alguns tratamentos, um deles em particular, um exame de cintilografia, que depende exatamente do medicamento produzido pelo IPEM. Vamos ouvir o que disse o nosso ouvinte Cristiano, que está desesperado, como várias outras pessoas, por falta de remédio. A minha mãe, ela faz um tratamento no ICESP, Instituto do Câncer de São Paulo. Ela tem um câncer raro, né, na coluna, e ela vem fazendo exames, começou o tratamento, né, para tentar conter o câncer, para tentar amenizar a dor que ela sente muito. Ela parou de andar, ela está acamada, né, desde abril. E aí o que acontece? Para ela dar andamento no tratamento, ela precisa fazer uma cintilografia para identificar como que o câncer está, onde ele está espalhado. Ele dá uma visão para os médicos de como fazer o tratamento, né? E aí acontece que em agosto já estava marcado para fazer esse exame, acabou sendo cancelado. Mudou para o dia 28 de setembro. 28 de setembro também a gente foi lá e acabou não realizando o exame. E aí o que relataram para nós é que o governo federal cortou a verba do orçamento esse ano do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, do IPEM, e o IPEM deixou de fabricar remédios radiofármacos para o tratamento do câncer. E aí isso fez com que desabastecesse todo o Brasil, né? Tanto o hospital particular quanto o hospital público. De alguma forma a gente juntou a família, tentou fazer em um hospital particular. E nem no hospital particular consegue fazer. Então, realmente, a gente está nessa luta, porque você imagina, minha mãe está acamada. Ela não anda desde abril. Tem uma dor insuportável. Necessita fazer exame. A gente por 2 vezes já teve negado, então é claro que eu advogo pela minha mãe aqui, né? Mas inúmeras famílias estão em busca dessa solução, né? É uma coisa desesperadora. Conto com vocês e eu agradeço pelo poder da Rádio Bandeirantes de colocar a mão nessa cumbuca aí, tá bom? É isso, desesperador mesmo, né? E esse é o caso da dona Lídia, de 74 anos, que sofre, não anda, não consegue sair da cama, sofre com dores incríveis e sofre com esse descaso do poder público, né? O primeiro exame marcado para agosto, depois remarcado para o dia 28 de setembro e agora a previsão é nenhuma. Eu tentei falar com o ICESP, o Instituto de Combate ao Câncer aqui em São Paulo, mas o telefone só chama, cai na secretária eletrônica e ninguém atende. Parece que há uma concorrência muito grande, há muitos pacientes tentando saber, como o nosso ouvinte Cristiano, quando vai ter medicamento, quando vai ter a consulta confirmada, o exame confirmado, e por isso a demora para atender. Fato é que a dona Lídia, como uma legião enorme de outros pacientes, sofrem com a dor, com a doença e com o descaso. Eu estava vendo aqui que o cálculo é de que pelo menos 10 mil pessoas
Todos os dias, 10 mil pessoas dependem de um medicamento produzido pelo IPEM, que agora não está sendo produzido. Aliás, eu conversei também com o primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, o Dr. Gustavo do Vale Gomes, que fala sobre esse drama que vem sendo enfrentado por tanta gente e fala um pouco mais. Ele diz que se fizermos tudo certo agora, se chegar o dinheiro para o IPEM, para ele trazer os insumos e produzir o medicamento, mesmo assim, a entrega dos remédios ainda vai demorar bastante. Vamos ouvir. O que acontece é que todos esses insumos radioativos, o Brasil não tem autonomia na produção deles. Então, boa parte deles é importados e beneficiados internamente pelo IPEM e, na sequência, distribuídos. De forma que esses recursos se normalizando, o retorno não é imediato, porque o IPEM vai precisar de negociar com esses fornecedores, né, internacionais, vai ter que fazer a importação. Essa importação tem um trâmite, né, que é o tempo de produção, de envio, as questões alfandegárias, de forma que, se houver uma intervenção muito rápida, o que a gente estima aí é que talvez esse desabastecimento dure 2 semanas. Esse seria um cenário bastante otimista. E é o que a gente prefere de verdade acreditar, sem fechar os olhos, sem deixar de lutar arduamente para que todas as soluções possíveis sejam viabilizadas. Infelizmente a situação é essa e é um momento difícil que a gente está atravessando. É isso, é situação crítica mesmo, né? Por puro descaso, né? Por puro descaso. Na última quinta-feira, foi quinta-feira, dia 7, o Congresso Nacional aprovou uma medida para liberar recursos novos, não só para o Ministério de Ciência e Tecnologia, do ministro Marcos Pontes, mas para outros ministérios também. Porque o governo federal tinha cortado nada menos do que 46% do orçamento previsto para o Ministério da Ciência e Tecnologia. E depois disso, essa grita toda, a paralisação do IPEM, essa gente toda abandonada, o Congresso aprovou essa liberação de 63 milhões de reais só para o Ministério da Ciência e Tecnologia. No entanto, isso não foi sancionado ainda pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, tá na gaveta lá, tá em cima da mesa. Ou será que tá na gaveta já? Não sei, né? Mas tá lá para ser analisado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas aí, segunda-feira, aquela preguiça, né? Meio feriado, vamos deixar, deixa para quarta-feira, aí quarta já é quase sexta, né? Então vamos esperar um pouco mais. Com isso, 10 mil pessoas por dia deixam de receber esse medicamento do IPEM para fazer o diagnóstico ou o tratamento do câncer. E foi o que o Datena falou, em alguns casos não é nem para curar a doença, não é nem para curar a doença, é para amenizar a dor, para amenizar o sofrimento, como é o caso da dona Lídia, de 74 anos, que está sofrendo com câncer. E aí, no meio disso tudo, o titular da pasta da Ciência e Tecnologia, o ex-astronauta ou é astronauta sempre? Eu não sei como é que funciona. Quem foi para o espaço uma vez é sempre astronauta? Não sei. Mas tem muita gente que queria mandar o ministro Marcos Pontes para o espaço mesmo, e não só ele. Se bem que o ministro está criticando aqui, ao que parece, ele não cita nomes, mas ele deu uma tuitada nas últimas horas, foi ontem, que ele deu uma tuitada lá, publicou nas redes sociais o seguinte texto, o ministro Marcos Pontes da Ciência e Tecnologia, falando sobre esse corte no orçamento da pasta dele. Diz textualmente o ministro Marcos Pontes: falta de consideração. Os cofres da ciência do Brasil, aliás, os cortes dos recursos sobre o pequeno orçamento da ciência do Brasil são equivocados e ilógicos. Os cortes de recursos sobre o pequeno orçamento da ciência no Brasil são equivocados e ilógicos, disse o ministro Marcos Pontes, e concluiu dizendo o seguinte: ainda mais quando são feitos sem ouvir a comunidade científica e o setor produtivo. E aí conclui o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, nessa publicação que ele fez sobre esse corte no orçamento: isso precisa ser corrigido urgentemente, disse o ministro Marcos Pontes. Bom, se o ministro
não consegue fazer isso, que dirá nós aqui, simples mortais, né? Aí é o caso de se pensar, o ministro vai continuar tweetando, vai continuar... Aí, tá lá. Para quem tá acompanhando a gente no nosso canal no YouTube, você vai ver aí, olha lá, tem a fotinho do ministro e o texto dele, como eu li aqui, ele criticando, falando de falta de consciência, falando de equívoco e procedimento ilógico. Agora, se ele precisa colocar nas redes sociais para se fazer ouvir, alguma coisa está errado, né? Talvez seja o caso de pegar o capacete dele de astronauta e ir embora, né? Pedir o boné e procurar outro lugar para ele... Consta, que também não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que ele quer concorrer ao Senado Federal. Pode concorrer, qualquer brasileiro e tal, que reúna as condições, pode se candidatar para o Senado Federal. Foi o que eu ouvi dizer, não sei se é verdade. Aliás, Gui, bom dia para você, tudo bem aí? Bom dia, Agostinho, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo. Podia tentar falar com o ministro Marcos Pontes, parece que estamos já agendando aqui para o Manhã Bandeirantes, não é isso, Guilherme? Exatamente, Agostinho, muito bom dia a você novamente, Ricardo, Giovana, todos que acompanham aqui o Manhã Bandeirantes nesse feriado prolongado. Tá sim, tá previsto para o ministro Marcos Pontes conversar amanhã com a gente aqui, com o Datena, justamente sobre esse corte no orçamento da ciência, e ele não está nada feliz com isso, né, Agostinho? Bom, se ele não tá, imagina a dona Lídia, né? Exatamente, imagina o Cristiano, filho da dona Lídia. E a preocupação de todo mundo que precisa desses medicamentos, né, com esse cenário que está surgindo, né? É isso mesmo. E é isso. E em outro, nesse texto que o ministro postou ontem, ele não cita nomes, né? Não cita nem presidente, nem ministro, nem nada. Mas em outras publicações e entrevistas recentes, ele citou claramente que o ministro Paulo Guedes estava emperrando. Estava na mão do ministro Paulo Guedes. Aliás, nada de surpreender, né? O ministro da Economia é quem define destinação de verbas, aumento de verbas, cortes de verbas. É o homem que tem a chave do cofre, né? É o posto Ipiranga, e parece que estava emperrando aí, não tinha sido convencido o suficiente sobre a necessidade e sobre a urgência de investimentos no IPEN, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, fora outras pesquisas, né, que são essenciais para um país do tamanho do Brasil. Aliás, a pandemia trouxe muita tristeza, muita dor, muito sofrimento, mas trouxe um alerta importante, que um país como o Brasil não pode abrir mão de investimento em pesquisa e em ciência. Tá claro isso, né? Tá claro isso. Aliás, o ministro Marcos Pontes tinha dito aqui mesmo para o Datena de estudos que estavam sendo feitos pelo Ministério para descobrir, inclusive, medicamentos e vacina contra a Covid-19, né? Porque a Covid-19 ela não vai se esgotar esse ano, né? Ela não foi vencida ainda, e mesmo quando a coisa entrar num ritmo um pouco mais equilibrado, mais seguro, a gente vai conviver com esse vírus por muito tempo. Então todos os estudos são muito bem-vindos, desde que haja dinheiro para isso, né? Dinheiro para pesquisa e ciência não é gasto, é investimento. E tomara que essa pandemia, que eu repito, trouxe muita dor, sofrimento, mortes, enfim, tenha trazido também essa consciência de que é preciso investir em ciência e em tecnologia. A propósito, eu já convido você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, você que depende do medicamento do IPEN, conhece alguém que está passando por esse sofrimento de um tratamento de câncer ou de um diagnóstico, né, sobre uma possível doença como essa e que está sentindo a falta de investimento, de medicamento, manda mensagem para a gente aqui, a gente vai mostrar tudo isso aí ainda hoje, mas particularmente amanhã, se o ministro Marcos Pontes de fato confirmar, tomara que faça isso mesmo, falando aqui com o José Luiz Datena.